estamos aqui em mais um episódio do podcast O Novo Olhar do Luxo. Eu sou Celina Biller, CEO da Harit Luxury, empresa aceleradora de negócios alto padrão. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial e também meu colega, professor SPM. Vamos falar sobre hospitalidade, luxo e marketing digital com Giovanni Carpigiani. Aí, eu treinei para não errar e errei. Giovanni hoje é gerente de projetos e performance do Rosewood Hotel. Tem feito esse trabalho incrível. Se você não segue, já dá uma olhadinha no perfil do Rosewood Hotel. Mas Giovanni também tem passagens pelas marcas Jimmy Choo, Tod's, Carolina Herrera, Palácio Tangará. E também ministra na SPM o curso de Marketing Digital para Serviços e Hotelaria de Luxo, e também estaremos juntos no curso da BLTA, Serviços para o Mercado de Luxo, onde um dos parceiros desse curso é a BLTA, que nós fizemos também uma abertura aqui do podcast com a Camila Barreto, que é a CEO da BLTA. Então, Giovanni vai compartilhar a aula comigo nesse dia, onde a gente fala sobre marketing digital, como que a gente transporta o cliente para essa experiência dentro do digital, né? Então, Giovanni, bem-vindo. Obrigado. Muito Obrigado, bom é um sempre prazer, conversar com você. Muito feliz de estar aqui. Acho que é sempre bom trocar e ter aberto esse espaço para mim é uma felicidade. Obrigado por me receber. Giovanni, eu acho que a primeira vez que a gente se cruzou foi nos corredores do Rosewood. Foi. Tem uns meses, mas foi. Quase um ano Quase agora. Quase um ano. E é incrível que daquele dia para cá, a gente se aproximou por vários temas e talvez muito por acaso, Sim. né? No fim, o acaso não existe, mas a gente transita nos mesmos universos, né? Nos mesmos temas, que é branding. E foi muito legal te conhecer por ver, e o nosso primeiro papo foi, tem que ter uma visão muito especial. Sim. Para você comunicar tudo que a gente quer, e é um desafio aqui. Como uma empresa que faz branding para as empresas, a gente sempre busca trazer como que a gente materializa todas essas ideias, que são muito criativas. É um processo de trazer também uma gestão do negócio, um modelo de negócio, implementar uma cultura de empresa, gestão de pessoas, tudo isso dentro do branding, desse relatório que a gente entrega, quem é teu cliente ideal, né? Toda a persona, enfim. Mas aí chega aquele ponto que o cliente precisa executar, transformar aquela ideia no material. E aí eu quero saber como você chegou até aqui, qual a tua trajetória e onde você aguçou esse teu olhar tão especial. Bom, eu gosto de trazer que eu não me formei em marketing. Por que eu gosto de trazer isso? Muita gente ainda tem o preconceito que precisa ter nascido dessa escola para chegar nessa posição que eu tô hoje e para trabalhar nesse universo. Isso não é verdade. É claro que existe uma bagagem por trás, existe muito estudo por trás, mas eu sou formado, na verdade, em relações internacionais. Eu queria ter feito antijornalismo, queria ter feito fotografia e acabou calhando que eu fiz relações internacionais com uma vontade muito grande de ir para o âmbito da diplomacia. Eu sou absolutamente apaixonado pelo Tintin, dos quadrinhos, e eu me via muito nesse universo dessas histórias, dessas viagens. Isso foi um dos motivos que acabou me levando por desejar o jornalismo e a fotografia. E depois a decisão por relações internacionais veio justamente por ser um curso que englobava um pouco dessas posições. Mas no último ano de Relações Internacionais, eu entendi que, em sendo um diplomata, você acabava tendo ali a disposição do governo e que, muito provavelmente, as posições do governo, elas poderiam não estar de acordo com a minha ideologia. E isso eu não tinha me tocado ainda. E quando eu me toquei, eu falei, talvez não seja o melhor lugar para se estar, porque eu me percebi uma pessoa bastante firme nas minhas posições. Então, não cabia um lugar onde eu teria que repassar as opiniões de outras pessoas e guardar as minhas para mim mesmo, porque eu tenho essa coisa de criação muito forte. E por sorte ou acaso, não sei dizer, você comentou mais cedo que o acaso não existe, eu gosto de pensar nisso também, mas então foi por
Alguma coisa me fez mudar de caminho, que foi justamente no meu ano de TCC eu precisava decidir o meu tema. E eu sabia que eu já não queria mais estar nesse universo. E eu sempre me interessei pelo mercado de luxo justamente por ser um dos mercados que eu acredito que tem a maior facilidade de contar histórias hoje. E eu tive nesse último ano de faculdade a minha primeira aula de marketing internacional, aí eu tive contato com marketing, que apesar de fazer pouco tempo, não era uma matéria, não existia o marketing enquanto faculdade, existia publicidade e propaganda e existia jornalismo, então não existia muito uma faculdade sobre marketing. Nessa aula eu conheci um pouco mais e decidi que a minha monografia e meu estudo seria a partir disso. Estudando já as marcas, estudando já esse processo de criação, porque precisava ter a ver com internacionalização. E aí eu estudei a expansão da Gucci, enquanto negócio, enquanto pioneirismo também, porque eles estavam abrindo em 2010, acho que foi, a primeira flagship masculina na América do Sul, justamente no Shopping JK. Então eu peguei esse case e trouxe para a internacionalização de empresas, que casava de algum jeito com relações internacionais e meio que fiz fazer ali alguma coisa que cabia para o que eu queria falar. E decidi, então, trabalhar nesse mercado e foi uma decisão muito racional, aonde depois disso foi muita mensagem enviada no LinkedIn pedindo oportunidade de trabalho. Então, o meu primeiro trabalho, né, pós-faculdade, foi justamente na Dorben, que é essa holding que cuida dessas marcas que você mencionou antes. E ele veio justamente por mandar mensagem no LinkedIn falando um pouco da minha história e do meu desejo de trabalhar. E até que alguém me deu a chance, que foi a Carol, que foi minha primeira chefe nesse mercado. Ela estava precisando de gente e calhou, e aí ingressei. Isso foi 2012. 2015, 16. Sabe mais ou por que eu menos. te pergunto? Porque nós temos uma história muito parecida. Eu acho que e parece que as pessoas que têm essa sintonia, né, eu acho que de trajetória de vida, em algum momento elas se encontram. Conectam, sim. E eu também fiz relações internacionais, eu estava lá em Curitiba, e aí o meu trabalho do TCC foi, olha só, regimes internacionais contra a corrupção. Isso era 2005, 2006. E nessa época, no mesmo momento ali, eu estava trabalhando em uma consultoria boutique, que já era mercado de luxo isso, né? Eram projetos muito específicos que faziam investigação de fraudes. Então, essa foi a minha escola, um pouco diferente, mas eu fiz relações internacionais e eu não sabia o que eu ia fazer com isso também. Mas eu amava história, amava tudo. Aí você chega no final, tá, o que eu vou fazer? Então, eu fui para essa área de processos internos, de investigação de fraudes e tal. Isso é uma escola para o luxo. Porque é o detalhe. Eu sempre falo isso, vai até ser repetitivo nos episódios. E eu ter tido essa oportunidade de entender os processos para construir um negócio, para não errar, né, para não dar um gap onde algo errado acontece, me deixa hoje uma pessoa extremamente crítica, quem trabalha comigo aí sabe. Detalhista, Detalhista, absurdamente. absurda. O nosso olhar, ele é muito certeiro e fatal. Sim. Sabe, fazendo um paralelo, claro, mas eu fui demitido do meu primeiro estágio. Justamente porque eu não via a importância de manter os padrões das informações que eu colocava no sistema. Não foi esse o motivo, teve vários motivos, mas isso eu lembro do meu diretor na época me chamar muitas vezes a atenção, até no dia do desligamento. Que era ele me passava as informações de como tinha sido a reunião dele e eu precisava colocar em um sistema o telefone das pessoas. E eu tinha muita dificuldade, eu não me importava, na verdade. Se era mais 55, espaço, parênteses, o número, espaço, parênteses. Eu colocava de qualquer jeito. E ele sempre me cobrava muito desse padrão. E eu não entendia. Eu falava, cara, o telefone tá aí. Tipo, não importa. Se você clicar e vai fazer a chamada. E hoje eu sou a pessoa que briga com todo mundo, porque o número tá errado. Eu virei a pessoa que eu mais temia. Nós temos outra particularidade aí que
que nos une, que eu também prestei para diplomacia, cheguei a fazer as provas até, mas acabei, tive um relacionamento com um diplomata, Uhum, né, tive um filho, enfim, viajei o mundo por conta disso, da diplomacia. Então foram 10 anos eu vivendo a diplomacia, esse uhum, universo, que também é muito fascinante, também é sobre mercado de luxo no sentido, de relações mesmo, de acesso a sim, pessoas, de acesso a lugares, né, o sim, tal do viajar o mundo sim, lá, da internacionalista, né. E essa experiência de ver o mundo, ou da curiosidade de querer conhecê-lo, também traz um baú de muitas informações e referências, sim, referências. E você tendo essa oportunidade de você ver o que acontece lá fora, e você olhar para dentro do Brasil, e aí olhar e falar assim: "Gente, dá para fazer mais, dá uhum, para fazer melhor, vamos melhorar isso aqui". Eu acho que é exatamente isso que me move, né, a brasilidade no luxo, que é o meu curso, enfim, é exatamente por que lá fora isso aqui é um luxo e aqui no Brasil a gente não olha não, como não sendo. valoriza, sim, E aí trazendo um pouquinho, né, de como a gente cai no mercado de luxo, não é por acaso, né, não muita gente me pergunta: "Ah, como que você fez para falar para hoje, falar sobre isso?". A gente não não faz. faz. A gente não faz. Quando vê, ou acaba sendo, no meu caso, como eu disse, foi uma decisão bastante racional por coisas que eu já gostava, mas procurar essas alternativas e procurar ganhar a vida em cima disso. É, Mas eu acho que esse olhar ele pode ser treinado, ele deve ser isso. treinado, mas você não é uma coisa que cai no colo. E são muitas referências, né, Muitas. eu acho que a minha pergunta é: de onde vem a tua inspiração e como que você tem esse olhar tão refinado? Mas vem de todas essas Sim, experiências. sim. Eu tive a oportunidade, entre colégio e faculdade, de passar um ano na Alemanha e vivi lá um ano, onde eu conheci bastante coisa por lá, e foi a primeira vez onde eu acho que comecei a reparar em pequenas coisas, pequenos detalhes. Eu lembro eu ficar em casa de família lá, e eu lembro até hoje de uma vez que eu arrumei a mesa e o pai da família passou alinhando todas as abas das xícaras para que elas ficassem na mesma direção. E eu falo, cara, Que incrível. que incrível e ao mesmo tempo, por quê, sabe? Aham. Mas com uma pessoa de 16 anos não tinha essa Noção, né. noção do que. E hoje eu falo, nossa, que incrível, ele estava recebendo as pessoas na casa dele e queria que ficasse Os o protocolos, mais né. ideal possível, sabe? Eh, e acho que a partir daí, e também a minha criação, ela sempre foi muito de procurar por essas referências, e eu tive o privilégio de ter pais que sempre me incentivaram a criatividade, procurar essas referências. Uhum. Então, e tem, acho que uma coisa que nasce com a gente quase como um dom, por mais que, reforço, isso pode ser treinado e aprendido, do gosto por esse tipo É. de coisas. O meu irmão, por exemplo, ele teve a mesma criação que eu e ele não Não, tem é apreço. talento, né, é aquele bem Ikigai, que é até uma metodologia que a gente Uhum, usa de encontrar o seu propósito. sim, Um deles é: o que você faz bem? Qual é teu talento? sim, Qual é, teu ideal de vida? Enfim, todas essas perguntas têm que se alinhar a isso. E quando você fala de Alemanha, imediatamente eu lembro que eu fiz um curso de fotografia na Alemanha uhum, durante 30 dias. E esse perfeccionismo exigente, sim, e também molda o olhar. com certeza. Quando eu estive em Paris, né, estudando, fazendo o MBA em gestão de marcas de luxo, o ponto ali era: o que é realmente o luxo? Porque eu não caí lá, foi uma decisão fazer o curso, mas o que que eu estava fazendo antes? Uhum, Antes eu estava na África, num país que falava francês, eu conhecia um pouco, mas eu fui estudar francês. Como que eu fui estudar francês? Eu sou muito, assim, eu vou sozinha, vou uhum, procurando as coisas. Eu aprendi francês na TV, assistindo documentário sobre como as coisas são feitas. Tem um sim, documentário francês sobre sim, isso, um canal inclusive, e muito era sobre marcas de luxo, então falava sobre joias, falava sobre como as bolsas são feitas, e aquilo me fascinava e eu treinava ali o francês, a legenda, não sei, foi assim que eu aprendi francês.
Então agora eu quero saber mais. Aí Sim. fui, né, estudar. E dentro do MBA entra a minha primeira aula, e eu lembro até hoje, porque eu estava pesquisando cursos, eu sabia que eu ia morar em Paris, então eu estava pesquisando com antecedência ali, pessoas e cursos, o que que eu faria, e eu tinha uma pessoa, que é a Anne Debar, ela é especialista em hospitalidade, Uhum, e ela treina não só as maisons, mas ela treina também nos Emirados Árabes, os sheiks, a governança toda uhum. dos castelos e também, né, na França, na Europa. E aí eu já sabia quem ela era, mas eu não sabia que ela era professora do meu curso. Quando eu sento e olho Anne Debar, falando sobre hospitalidade. E a nossa aula era como colocar a mesa, como organizar ali a xícara. Uhum. Essa é a primeira aula sobre o mercado de luxo. E eu estava vivendo no universo da diplomacia, onde a primeira coisa que você tem que aprender é onde cada pessoa Vai vai sentar o sentar, protocolo. protocolos, Uhum. onde cada um vai estar na posição para tirar uma foto, como que você vai num jantar de, né, Sim, de japonês ou russo, ou como que é esse sim, protocolo em sim, diversas situações. E para uma internacionalista, a gente fala, isso é o paraíso. sim, sim. Né, você conhecer tantas culturas, e aí você vai entendendo que existe sim um protocolo, existe sim um padrão, existe sim regras a serem Uhum, cumpridas. E aí, entrando nesse universo da hospitalidade, eu ainda em Paris, entro para dar aulas sobre branding em uma escola semática de hospitalidade. Não sei, não é acaso, eu não fui procurar, realmente aconteceu. E a minha matéria era sobre branding, e o mais incrível é o primeiro case que me trouxeram os alunos lá na atividade foi o case do Rosewood. uau. E aí, a partir dali, eu não conhecia a Uhum, rede, uhum, mas aí eu descobri que estavam, fazendo o hotel aqui, uhum. que ia inaugurar, que ano que inaugurou? 2022. Inaugurou em 2022, Quando eu era para cheguei ter no inaugurado Brasil. em 2020, mais ou menos. Atrasou um pouco por conta da Exato. pandemia, mas 2022. E isso foi 2021, talvez, e eu em classe descobri o Rosewood, Uhum, que o aluno trouxe o case para a gente analisar, e nisso eu comecei a pesquisar e descobri do Rosewood São Paulo. Brasil, São Uhum. Paulo. E aí eu comecei a pesquisar a fundo o que era o projeto e eu me apaixonei, porque era É tudo que eu encantador. imaginava sobre luxo e brasilidade. É, E aí eu é. quero que você me conte desse universo, brasilidade no luxo, hospitalidade, como que isso se materializa, né? É a parte que eu mais amo dali, daquele universo, assim. Eu venho de uma escola onde as marcas de luxo são marcas internacionais. Então, até mesmo o Palácio Tangará, onde eu trabalhei antes, eles têm uma visão sobre hospitalidade muito diferente do que é entregue hoje no Rosewood. Até mesmo naquela época, o lema era hospitalidade europeia, em São Paulo, alguma coisa assim, mas reforçando esse signo de hospitalidade europeia. E é o que a gente aprendeu aqui. Acho que quando você fala de uma cultura média, de que a boa hospitalidade é aquela hospitalidade de luva branca, que é a gente abrindo a porta e esse serviço super Engessado, luxuoso né, de mas alguma assim, forma, mas protocolar e uhum, engessado. E que não foi a proposta que foi trazida para cá. E que pra gente foi uma surpresa e uma aposta muito grande. Eu tô no projeto desde um pouco antes da abertura. uhum, E até pra mim, no começo, foi um pouco difícil, assim. Eu sempre gostei do Brasil, sempre gostei de morar aqui, mas aprendi a ser apaixonado pelo nosso país no hotel. E uau, querer conhecer mais sobre o nosso país e perceber o quão ignorante eu sou ainda sobre o nosso país quando ah, fui apresentado para algumas coisas do hotel que eu não sabia responder sobre o meu próprio país. O hotel, como é sabido, ele é assinado com a decoração de interior por Philippe Starck e a parte externa, a arquitetura, pelo Jean Nouvel. Mas o Philippe Starck teve o desafio de fazer a curadoria com objetos brasileiros. hum, E ele e a equipe dele, um trabalho de pesquisa impressionante, impressionante, de brasilidades
para trazer brasilidade para dentro do hotel com um olhar que nunca tinha sido apresentado aqui, para nós mesmos. Exato. Isso pra gente foi uma surpresa. E pro nosso hóspede também foi uma surpresa. Eu lembro logo no começo da operação, muita gente não concordava que aquilo era luxo. Que não concordava de que, como assim, você tá com esse valor de serviço e eu preciso me servir? Eu preciso servir o meu vinho na minha taça? Não tem um garçom para me servir? Isso falando de um restaurante específico, que a proposta do restaurante é ser um restaurante mais familiar. É o jeitinho É o brasileiro, jeitinho família brasileiro, brasileira. exato, exato. E a proposta é ser como se você estivesse em casa. Então, se tivesse alguém servindo na sua casa, seria o caso de ter alguém servindo ali também, mas não é. Então, a garrafa é posta em cima da mesa para que você faça o seu próprio serviço. E foi um incômodo para muita gente, então a gente precisou ser muito firme nessa decisão de usar a brasilidade também. Não só na arquitetura, não só... Acho que a arquitetura é fácil você Replicar, né? replicar a arquitetura, mas você replicar o que está por dentro e a alma das coisas é muito mais complicado. O modo de fazer, né? Eu Exato. acho que entra também no o que é o luxo pro Pro brasileiro até brasileiro, então, sim, porque que era a referência às marcas europeia, internacionais, exatamente, na exatamente. moda, em tudo, Uhum. absolutamente em todos os nichos de serviço, né? Principalmente a nossa referência de o luxo chegou no Brasil Sim, foi lá anos 90 com a Daslu. com a Daslu, exato, Isso exato. era luxo, não existe, como se não tivesse Que eram nada aqui antes. produtos físicos, não é? Que você comprava e levava para casa. Não era um serviço brasileiro. Um serviço de luxo brasileiro, ainda menos. Menos. E o hotel, ele trouxe muito isso, de trazer essa mistura de raças, essa mistura de pessoas, que é a fotografia da nossa sociedade. Mas de uma forma muito explícita e muito de carregar essa bandeira. Então, foi tomada uma decisão de ser o mais brasileiro possível, foi feito um recorte, mas não foi feito um recorte tipo, não, qual a porcentagem da população entre brancos, pretos, pardos? Não, é uma sociedade misturada, então vamos misturar aqui também. Porque existem muitos lugares onde o serviço da frente do hotel é destinado para um tipo específico de pessoas, de trabalho. Isso para mim não conversa comigo. Então, estar em um hotel, trabalhar em um hotel onde a diversidade brasileira é louvada, para mim é muito importante, assim. É muito importante porque fala muito comigo. Isso foi uma decisão muito curiosa porque ela não foi liderada por um brasileiro. A gente tinha até recentemente o Eduardo Grossmangan, que era o diretor-geral do hotel. Ele agora foi transferido para outra propriedade. E muito do pensamento veio dele. E eu acho que eu não sei de quem é essa frase, mas que você só enxerga o tamanho da floresta quando você vê ela de fora. E eu acho que isso diz muito sobre a complexidade da nossa cultura, assim, porque ele sendo um francês que chegou aqui, pôde ver essa riqueza que pra gente é banal, porque a gente vê no dia a dia. E quando ele vê e coloca no pedestal e fala, não, gente, isso aqui que vocês têm é muito legal. Você aprende e você se cobra de ter esses momentos de reflexão, de falar, não, isso aqui é nosso, isso aqui é brasileiro, isso aqui e ter merece. Orgulho, né? Exato. Voltar a ter orgulho. E o meu sentimento foi muito esse. Eu morando lá fora, 10 anos, fazendo mercado de luxo, sabia que ia voltar para o Brasil. E aí, dentro da aba, eu falei assim, gente, tem ouro lá e ninguém tá vendo, literalmente. Tem pessoas fazendo trabalhos ali artesanais incríveis e o mundo não conhece. Então, teve um episódio aqui anterior que a gente falou sobre a internacionalização de marcas brasileiras, né? É um processo extremamente difícil, são poucas que conseguem se manter e ir para fora e se manter, mas também quando a gente internaliza, né, traz uma marca para cá, o que acontece?
E vem a cultura da empresa. Uhum. E a gente estava falando com a Rosângela no outro episódio, a CEO do Estúdio W, que tem unidade nos Estados Unidos, por que que a gente não leva um pouquinho do Brasil para lá? A gente fala de outros cases aí também que estão nesse movimento, né, a Dengo, por exemplo. Então, pega uma marca brasileira, com a sua essência brasileira, com o seu perfil de atendimento brasileiro Uhum. e leva para fora. Mas aí quando vem uma marca de fora, né, que é a marca Rosewood, e você traz, você valoriza o que tem aqui dentro, Sim. é incrível, É porque eu acho que incrível. o brasileiro nunca tinha tido a oportunidade de Não. se ver dessa forma. Sim, e acho que eu concordo absolutamente com o que você disse, e eu acho que, na minha leitura, o momento de abertura do hotel, por conta da pandemia, acabou sendo muito positivo. Porque São Paulo é uma cidade que vive de novidades. E foi o grande lançamento pós-pandemia, No em uma sociedade que vive para estar aonde é o mais novo e o mais legal. Ao mesmo tempo que eu particularmente não concordo com essa visão, enquanto negócio para a gente foi muito interessante, porque por mais que e a gente passou por situações onde o hóspede reclamou, esperneou, porque é onde já se viu, N situações que acontecem no hotel, que naquele momento foram contestadas e hoje é a nossa normalidade, ah, ele precisava estar ali. E ele precisava gostar de estar ali. uhum, O mercado consumidor de luxo, em algum nível, ele precisa estar em alguns lugares. uhum, E isso não foi planejado nosso de forma alguma. A gente não tinha como prever que ia vir uma pandemia mundial. Mas a abertura pós e esse crescimento fez com que tivesse um desejo tão grande das pessoas estarem ali. E a gente sabe que quem compra esse mercado, ele compra muito sobre a imagem que ele vai ter para as pessoas, para o networking dele, não é? uhum. Ah, então, falando de branding também, é como o branding do cliente puxa o branding do, Do do local, é, do serviço. Então, ele precisava. Você tem aí duas opções. Ou o cliente vai gostar e vai voltar por N motivos, ou ele uhum, vira um detrator. E claro, uhum. né, como todas as marcas, a gente lida com os dois. E o Mas foi mais um momento bem interessante de abertura. eu acho que até esse pós-pandemia que trouxe com mais força esse novo luxo de bem-estar, Sim, resgatou também essa relação de um espaço ele ser multi, sim. né, então ser um hub não só ali para você se hospedar, mas Uhum, também de você jantar, de você sim, sentar ao ar livre ou sim. sentar, né, num lugar mais confortável, ou uma coisa mais caseira. Uhum. Então vocês trouxeram ou tantos outros, né, galeria de arte, uma Loja, loja, nossa, multi, né, fazer sim. eventos, enfim, eu acho que agora vem logo o mall também, Uhum, vem toda essa gama de serviços e locais, onde a gente realmente vê o luxo acontecendo no sentido de luxo, que é o bem-estar, o lifestyle, o uhum, estar em uma rede de pertencimento, em um uhum, local que você se sente confortável, sim, né, num local onde, as pessoas que circulam falam a mesma língua, sim. e aí a gente traz muito essa questão dentro do branding, que o nosso ideal de marca é criar uma comunidade Uhum, em torno sempre, daquilo. sempre. E eu acho que vocês têm conseguido isso, e trazendo já aí o gancho de marketing digital, vocês têm trabalhado de uma forma incrível Obrigado. essa questão de lifestyle, Sim, né, sim. então me conta que eu estou muito curiosa para conhecer É, mais. sim, a gente, ah, desde o começo, a gente tomou também internamente a decisão de ser reconhecido como um hub de lifestyle, muito mais como um hotel. Isso agrega muito valor para a marca, falando aqui em termos de negócio mesmo, né? O hub de lifestyle, diferente de um hotel você pode replicá-lo em muitos lugares. Você, basicamente, em um hotel, e se você tirar todos os amenities, qualidade do lençol, tarará, tarará, tudo, um hotel comparado a outro hotel, ele vai oferecer uma cama, um toalete, um chuveiro, eventualmente um restaurante. Isso é muito simples de você replicar.
não faz sentido trazer outras marcas, mas enquanto hotelaria, que a gente fala de heads in beds, ou seja, cabeças nos travesseiros, é isso que se vende em hotelaria. Quando você transforma isso em um hub de lifestyle, você conscientemente você traz novos momentos e você procura por oportunidades para as pessoas estarem ali envolvidas com aquela marca. E isso é o que foi feito também desde o primeiro momento. A gente tem uma pessoa dedicada à programação do hotel. Ou seja, todas as atividades do hotel que vão acontecer sob a nossa assinatura. Além dos eventos que acontecem por si só. Esse ano, a gente tinha, no começo do ano, 54 eventos próprios para acontecer. E aí a gente convida formadores de opinião, moradores, residentes, justamente porque a gente quer que essas pessoas tenham lifestyle, que a gente, luxury lifestyle, que a gente chama, dentro do hotel. Isso em um momento onde a gente não tinha ainda o spa. Como é que você cria uma programação de bem-estar sem um spa, sem ao mesmo tempo queimar a largada da chegada do spa, mas já meio que sinalizando que vai ter alguma coisa de spa. Então a gente fez parcerias com marcas de bem-estar da cidade, trazendo pessoas do interesse mútuo que conversasse com os dois universos para um aulão de funcional, para um aulão de bicicleta, para um aulão yoga, exatamente. Em espaço aberto ou em espaço fechado, apresentação de novos produtos desses parceiros que foram feitos ali, sem, claro, que tivesse algum tipo de competição com o que seria aberto na academia. E sempre teve uma mentalidade de recorrência dessas pessoas. Então, também de um lado mais bruto de negócio, como que a gente vai pegar a informação dessas pessoas? Como que a gente vai entrar em contato com essas pessoas depois? Como que a gente vai fomentar a recorrência delas? A gente vai selecionar pessoas que gostam de arte, mas as pessoas de arte também gostam de alimentação? Se elas gostam de alimentação, qual tipo de alimentação? Em qual restaurante elas costumam... do CRM. Extremamente importante em hotelaria, extremamente importante em todas as indústrias, e vindo de fashion e retail, que tem um clienteling muito forte, foi acho que um acerto também muito grande. Porque sem esse contato você fala, e para quem você vai dar notícia? Todo mundo, né? E não é todo mundo que precisa estar ali. Claro, a gente quer que todo mundo esteja ali, mas existem pessoas que faz mais sentido desenvolver esse grau de recorrência. É a personalização, né? Até de formato da comunicação, Sim. Atendendo exatamente Sim. qual é o lifestyle, conhecendo muito bem o cliente, para poder entregar exatamente aquilo que ele busca. E junto com conhecendo muito bem o cliente, conhecendo muito bem a nossa marca, que acho que é tão importante quanto, e eu tive bastante envolvido no processo de criação das personas, então é muito fácil a gente pensar no brand persona. A gente sempre fala do brand persona, que precisa criar e precisa desenvolver. Eu gosto de pensar que foi uma inovação pelo grau de pergunta que me feito nesse processo, mas a gente desenvolveu também o buyer persona. Então, para quem a gente estava vendendo? Qual era aquela característica? Quais eram as necessidades que aquela pessoa tinha? E eu não gosto de falar aqui de dores que as pessoas têm, porque, enfim, dor para mim é físico. Exato, é um desconforto físico de sensação. Então, como que a gente pode agregar na vida daquela pessoa? E foi feito um brainstorm mesmo, com umas 20 pessoas em sala fechada. Com quem que a gente está falando? Como que é essa pessoa? Isso não pode ser uma coisa feita também por pessoas que não estão na operação. Porque senão você está falando com o cliente ideal completamente diferente do cliente real. Não é. Então precisa envolver todo mundo. Isso foi muito importante no começo. E criar esses perfis de conversa foram muito importantes, porque criou-se com intenção essas conversas, sabe? A gente criou, a gente tem ali o restaurante Taraz, que Taraz é um personagem fictício, inspirado na família Matarazzo.
Mas o Taraz foi uma pessoa que viveu também, é um conde, que viveu de 1º de janeiro de 1900 a 31 de dezembro de 1999. Então ele viveu todo o século XX. E a gente criou, e a gente foi a loucura, assim. E também ter um espaço seguro de criação foi muito importante. A gente criou a árvore genealógica do Conde Taraz, até que chegou na Caramba. pessoa que estaria lá hoje, que andaria pelos corredores e que conversaria com as pessoas Branding é criatividade, é o storytelling, tempo inteiro. o Então, tempo inteiro. o fato, puxando de volta a ser apaixonado por Tintim, Aham. e É o jornalista, é o jornalista atento aos detalhes que eu resgatou. resgato e hoje sou muito feliz em trazer isso para minha vida e conseguir ganhar dinheiro com isso também, né? Porque eu Sim, é, faço uma coisa que eu amo, mas é o propósito alinhado à performance. exato, Seria até a exatamente. próxima questão, assim, não é nem do negócio, é nossa mesmo. Sim, Porque além de ter que ser uma mente muito criativa, fazer uma gestão de tantos universos, né? Porque no fim é isso. são 10 marcas que a gente tem no hotel. 10 marcas E fora tem que falar sobre elas, que tem que né? falar sobre Tem que elas, criar uma não se história sobre competem, elas. não podem se competir, têm narrativas próprias, personalidades próprias, jeitos Dentro próprios. de um Instagram, né? É tranquilo, fazer a gestão é Tranquilo. uma coisa assim. Então, quem reclama de gestão de Instagram, que tá complicado, né? Não, gente, Temos muito aí tem, para tem, evoluir, tem, tem. porque é uma matemática difícil quando a gente fala sobre alcançar resultados por meio do digital, né? Uhum, Principalmente quem depende unicamente disso. Mas o luxo também é transportar as sim, pessoas para um universo que ela nem sabia que queria, sim. né? Que ela não imaginava. E quando você, o que que é o Instagram? O que que virou isso? É exatamente esse lugar. Sim, o Instagram hoje pra mim, eu tava conversando com uma amiga minha hoje, ele é muitas vezes visto como o canal de solução. Ele, na minha visão, ele não pode ser visto como canal de solução, ele deve ser visto como uma ferramenta para chegar em alguns resultados. E que foi o que foi feito no hotel. Mas o Instagram, ele tem, sim, não dá para se negar hoje da força que ele tem. Hum. Mas não recomendo, assim, depender dele 100%, justamente porque você tá dando uma força de marca muito grande para uma coisa que não é sua. No Uhum. fim do dia, se alguém decidir cancelar o Instagram hoje, Acaba tudo, né? acaba tudo, todo investimento que você fez acabou. E É. como você sobrevive sem isso? Então, é importante tratar com parcimônia, assim, saber o que é, mas tratar com respeito, E sabe? esse processo criativo mesmo de Instagram para quem está nos assistindo, a realidade, né? O Uhum. dia a dia, vamos lá. Como que funciona a equipe? Eu sei que deve ter lá umas 100 pessoas, né? Antes fosse. Só cuidando tudo isso. Antes fosse. A gente tem a nossa agência hoje que apoia com essa criação. A gente sempre foi assessorado e muito bem assessorado com agências de criação, né? Uhum. Ah, mas por muito tempo, até recentemente, a gente tinha internamente uma pessoa responsável pela criação audiovisual do hotel. E acho que entendo a capacidade de fazer isso é super importante. Foi super importante pra gente, até internacionalmente a gente recebeu vários reconhecimentos por ter essa pessoa dentro do time, sabe? Por quê? A gente conseguiu definir uma linguagem própria do hotel, a gente conseguiu definir um tom de voz, um estilo de filmagem, um estilo de fotografia muito individual nosso. Apesar de existirem os guides da marca, e essa é uma dificuldade que a gente tem quando traz uma marca internacional para o Brasil, que precisa dessa tropicalização. Uhum. Porque às vezes chegam coisas que você olha e fala, cara, isso aqui não faz sentido para nossa realidade, para nossos hábitos, para nossos costumes, não fala com a gente simplesmente. E a gente, voltando a esse espaço seguro de criação, em comum acordo com a diretoria, falou, gente, a gente vai mudar, porque não vai dar. Vocês estão pedindo resultado, posso entregar o resultado, mas esquece. Esquece tudo isso daqui, finge que você nunca recebeu, vamos trabalhar do zero. E como que a gente faz hoje? A gente tem
uma pessoa interna que cuida da agência, basicamente, e na agência tem umas 10 pessoas envolvidas com esse projeto. Tanto na parte de comunicação, de relações públicas, quanto na parte de criação de conteúdo. A coisa mais importante, acho, é ter com alguma clareza, e isso para o Brasil é bastante difícil, de uma programação anual ou de dar um cronograma. Para a gente é muito importante, principalmente na velocidade que as coisas acontecem aqui e na velocidade que as coisas mudam aqui também. Vou dar o exemplo de uma coisa que aconteceu recentemente, o caso que virou meme até, de alguém que se confundiu o microfone com um canudinho de Stanley. Tipo, quanto que você quer estar associado àquilo naquele momento? Às vezes você não quer enquanto marca, mas sua marca foi parar nessa cena, então o que você faz com isso? Então você precisa ter esse jogo de cintura muito rápido para contar essas histórias. Então a gente criou-se, né, como eu falei, a gente criou essa tropicalização e criou os nossos próprios guides. Ter isso muito bem montado, isso se faz... Essa é a parte que eu mais adoro, assim, porque é olhar dentro das nossas referências coisas que a gente acha legal, coisa que a gente acha que faz sentido, e dividir isso com outras pessoas, e até mesmo com esses criadores, que hoje tem muitos criadores, e barateou-se muito o custo de produção de conteúdo. É possível fazer com o próprio celular. Para o pessoal que está empreendendo, entendo que é um investimento muito alto ter uma equipe de audiovisual, mas é importante ter uma linha de tempo dedicada a essa criação de conteúdo. E uma coerência, né, também. Exatamente. Com a identidade, com esse conceito de marca. 100%. E, assim, trazendo até um tópico, eu sou júri internacional de hospitalidade, faço parte são 33 ou 34 jurados do Hospitality Awards, que acontecem em Paris. Há mais de 26 anos, eu entrei no ano passado como júri, analisando essa categoria de branding e você entender, e conceito de marca. E aí, tem que analisar muitos materiais, mas entre eles está as campanhas e também Instagram, todos os canais. E dentro, saindo do trabalho onde eu construo um branding, e aí eu vou para o outro lado de avaliar essa construção, eu tenho que olhar o site, o Instagram, as campanhas, e ver se tudo está conversando. Sim. E é incrível o quão difícil é, mesmo para hotéis centenários de bandeiras muito importantes, relevantes, e você chega, recebe esse material, e aí você tem que analisar, inclusive, layout, né? A gente não faz a avaliação local, mas a gente recebe todos os materiais. Por exemplo, o menu, o conceito do bar, tá de acordo com esse conceito do menu, e todo mundo tá falando a mesma língua, e isso é muito difícil. E quando você vai nesse papel de avaliador, você chega naquele momento que você fala assim, peraí, onde que se perdeu o branding aqui? Quem é que não tá olhando a identidade dessa marca? Esse conceito, mas também como que a gente mantém, como é que faz essa gestão, quem foi o idealizador dessa campanha, e a gente vê quantas marcas também sendo, entrando aí nesse lado quase um meme, pelos erros em campanhas de publicidade, por erros, de repente, de uma postagem errada lá nos stories que o funcionário faz. Então, também essa vulnerabilidade, também outro ponto difícil muda-se a equipe, muda o estilo, muda o formato da linguagem. Então, o quanto é importante ter um guideline, né? Um guia de marca, um guia de formato de comunicação, um plano de negócio, um plano de marketing, para realmente colocar a marca nesse patamar do público olhar e reconhecer com facilidade, né? Eu acho que é importantíssimo ter esse guide mesmo, esse guia, porque o guia independe de quem está no comando. O guia independe de aprovação, gostei ou não gostei. Claro que tem coisa que vai ser gostei ou não gostei, mas você pode definir um filtro, você pode definir coloração, você pode definir uma estética e deixar isso por escrito. Tipo, a cor do nosso logo é Rex, hashtag e o número, sabe? Porque isso faz parte desse padrão.
E isso, assim como nas redes sociais, também pode fazer parte desse padrão. Ao mesmo tempo que ter essa mudança na equipe é muito interessante, porque o nosso olhar também ele fica viciado em algum jeito. E até recentemente eu estava a cargo da rede social e de marketing digital como um todo. E em algum grau, para mim pelo menos, e acredito que seja a realidade, você fala, tá, mas e depois disso? O que acontece depois que eu faço o post? Porque acho que o post ele é super importante, sim, e ele tem a sua importância enquanto negócio, enquanto alcance, ao mesmo tempo que ele tem aqueles 30 segundos, se muito, de tela. Então, depois que ele é feito, o quanto que você vai fazer, o quanto que seu post vai ser memorável para quem tá vendo do outro lado. Isso é muito importante também. Isso é do olhar pessoal, de quem tá aprovando o conteúdo. Precisa ser idealmente alguém que foi treinado com esse olhar, que sabe seguir esses padrões e essas conversas. Mas é possível de que Inovar, né? a mudança de equipe traz inovação, É, e é uma coisa boa. Então, muito bom. eu vejo sempre como uma possibilidade de oxigenização mesmo da equipe. Sim. Porque você traz uma renovada, você traz um olhar novo, você traz uma nova leitura ou algum tipo de take que nunca foi visto. Uhum. Então, ter outras pessoas com você é sempre muito bom. Entendo que com uma equipe grande como a nossa, isso é muito mais fácil. Com equipes menores, tem outras Desafiador. restrições. Muito desafiador, mas possível, Sim. possível. E, Giovanni, a gente está caminhando para o fim. Já Já. passou tão rápido. Mas passa muito rápido. Quando a gente ama o que a gente Sim, faz, né? A gente pode falar 30 minutos, 3 dias, sim, um mês. E eu acho que a possibilidade, a oportunidade que nosso público tem é de nos ver também em aulas, né? sim. Então, fica Acompanha, aí gente, o acompanha a convite. gente. Estamos lá Sim, sempre divulgando nossos cursos na ESPM, uma casa também de muitos talentos, né? Eu sim. acho que é um lugar que permite essa liberdade, né, de criação. Então, você criou o seu curso sobre marketing digital, Para conta serviços de hotelaria de luxo. para serviços de hotelaria de luxo. Eu tenho o meu, Brasilidade na gestão do luxo, que é exatamente esse mix. Uhum, Como que eu uno brasilidade, luxo, hospitalidade, que no fim é sobre a arte de receber, sim. né? E como que a gente transforma e entrega isso para o nosso cliente final, para nossa audiência, enfim. Então, finalizando aqui já um pouquinho, queria dicas, você deu várias aqui para o empreendedor que está aí nessa luta de não só gerir pessoas, negócios, mas rede social, conselho, três conselhos que você traria, e eu vou deixar a nossa frase, nossa pergunta final, que é: o que é o novo olhar do luxo para você? Eu vou responder as primeiras dicas enquanto eu penso no novo olhar do luxo. Mas eu vejo que 3 dicas que eu daria, assim. Primeiro, na medida do possível, se organizar. Sempre vão ter imprevistos, acho que ainda mais quando você é empreendedor, você tem 3 vidas em uma, você precisa cuidar da casa, precisa cuidar da empresa, precisa fazer N funções sociais que a gente tem. Então, às vezes, gastar um tempo em planejamento é muito importante para que você dê conta do restante das atividades que você tem que fazer e, dentro da dica um, tentar se manter no que foi planejado, porque é muito fácil você fazer um planejamento, guardar ele na gaveta e falar, não, eu fiz o planejamento, mas esqueci dele. Acho que essa é a primeira dica. Segunda dica, manter-se muito fiel aos seus valores e à sua verdade. Acho que as coisas ficam muito mais fáceis quando a gente sabe quais são as nossas verdades, o que pra gente quais são os nossos limites, assim, o que faz sentido pra gente ou não. E muitas vezes, até pra mim mesmo, escrever isso ajuda a concatenar essas ideias. Então ajuda a centralizar o pensamento e eventualmente voltar nessas anotações. Então, se manter por exemplo, a minha empresa vai lidar sobre XYZ.
Às vezes você recebe uma proposta para fazer delta, você fala, puta, é uma proposta muito boa, mas eu faço XYZ, eu não faço delta. Por quê? Às vezes é uma proposta muito boa, você pode receber muito dinheiro, mas você vai gastar um tempo muito grande para fazer uma coisa que não tá no seu core, que, obviamente, dentro da realidade da empresa de cada um, se permitisse manter-se dentro daquilo, é uma realidade. Se eventualmente você receber muita demanda para fazer o delta, talvez reavalie seu core e tá tudo certo. E acho que essa também é a dica 3, não tem medo de mudar também. Acho que o guide, como a gente falou, e agora o planejamento, nada é uma Lenha. sentença, não é uma sentença de morte, sabe? É uma sentença de vida, eu acho. Eu acredito muito nisso. Amei Que isso. você escreve, você tem o planejamento, mas ele pode ser mudado, ele pode ser alterado, desde que ele seja feito com consciência da mudança, desde que as coisas possam mudar. Não é aquilo, ah, não, eu fiz o meu planejamento e eu preciso seguir nesse planejamento. Tá, mas o mundo tá caindo. Se você não mudar seu planejamento, sim, fecha a lojinha, sabe? Então, acho que ter o planejamento é bom, é maravilhoso, é ideal, mas também pega leve, sabe a hora de Saiba a hora de mudar, e acho que o brasileiro faz muito bem isso de se adaptar e faz extremamente bem isso. Na Alemanha, você viveu lá, você sabe que não tem plano B nas coisas e... E antes de você responder até a pergunta final, Uhum, eu acho que a nossa origem ali de relações internacionais, a gente ter essa oportunidade de ver as particularidades de cada cultura, é também entender que não existe o certo e o errado. exato. Existe essa liberdade dentro, daquilo que você se permite, que respeita, vai até o respeito do próximo. Sim, Mas a hospitalidade, no fim, é isso. sim, Principalmente um lugar que recebe hóspedes do mundo inteiro. com certeza. E não é impor uma cultura, não é impor uma decisão ou fazer um planejamento que ele não vai mudar. Uhum, É muito mais você ter uma linha de raciocínio, de pensamento, de conceito de marca, seja o que for, mas chegar até o momento em que é confortável e que tá indo bem. exato. Deu errado, Tá né? tudo certo também, Vamos, ajusta a vela ajusta, e ajusta. segue o barco, sabe? Nem tudo, e acho que ainda mais falando de empreendedorismo, nem, assim, as coisas vão sair do controle, as coisas vão sair do plano. Então, manter o otimismo às vezes é escolher algumas lutas e tá tudo bem É. não lutar todas as lutas. Eu já fui empreendedor durante em outros momentos da minha vida e tava tudo bem não lutar 100% em todas as lutas, porque sempre tem aquela coisa que não é prioridade, que não precisa, mas a gente se cobra dessa performance o tempo inteiro. Sim. Então acho que essa seria a dica 3. Gente, eu amei tanto. Esse papo não vai acabar aqui. Não, Eu acho que por tem que ter favor. parte 2, 3, 4. Sim, Quem sabe a gente faz aí o parte 1, parte sim. 2. Mas, Faltou Gil, faltou, responder. quero ouvir ainda o que é o novo olhar do luxo para você. Pra mim, é quase uma questão filosófica agora. Mas não é só. É muito fácil falar sobre. Ah, é sobre experiência, mas o que é ser sobre experiência? Não é? Pra mim, o que é luxo é ter a opção de pegar o caminho mais prazeroso, sabe? No caminho pra cá, assim, nas coisas simples da vida e ter o olhar sobre essas coisas simples. Primeiro, ter consciência do que são as coisas simples pra cada um. Eu sou uma pessoa que gosto muito de natureza e em São Paulo a gente às vezes não tem oportunidade, por mais que seja uma cidade muito mais verde do que a gente imagina. Mas no caminho para cá você tem o caminho rápido, que você chega em 10 minutos, que você vai pela Via Expressa, e você tem o caminho longo, que você vai chegar em 25 minutos, que você vai por árvores, por parques. Para mim, o novo olhar é ter esse olhar um pouco menos sobre produtividade, um pouco menos sobre performance o tempo inteiro. Eu acho que a gente evoluiu para uma sociedade plástica, que vive muito em função de performance. E não está errado, em algum grau
performance é importante. Se você não performa, você não vive, basicamente, no sistema capitalista que a gente vive hoje. Esse é papo para Uhum. outro talk de mais 1 hora. Mas ter a opção e ter a possibilidade de pegar o caminho que dá mais paz e mais prazer pra gente, eu acho que é um novo luxo. E gostaria que as pessoas lembrassem disso, de poder olhar as coisas com um pouco mais de pureza, sabe? Acho que, Admirar o belo, a beleza. exato, que às vezes é tão simples, É. mas as pessoas querem inventar, e às vezes não precisa inventar, às vezes o simples é bonito porque ele é simples. É isso. Amei. É isso. Obrigada. Imagina, foi um prazer. Foi Obrigado a vocês. maravilhoso, maravilhoso. Obrigado. Eu sabia que ia ser assim desde o Obrigado. dia que eu te conheci, que foi num dia muito especial para mim também. Sim. Eu tive a oportunidade de ir até a capela e participar Aniversário do seu e pequeno. receber, ver o coral lá, enfim, Uhum. são tantas experiências que eu particularmente vivo lá no Rosewood, assim, que é sem palavras, né? Eu tenho uma cliente que faz parte lá de Uhum. vocês também, tá lá na loja com os produtos, a Chames Bio, que estava na nossa temporada 1, com a Neida Freitas, então faz parte do meu universo, amei, eu Obrigado. quero te desejar muito sucesso e que essa Nossa, tua visão obrigado. realmente, que eu posso dizer, nossa, ela seja contagiada aí pra nossa audiência. Obrigado. Obrigada a todos e Obrigado. até o Obrigado. próximo. Obrigado por me receber. Obrigado, pessoal, por ouvir. E fico à disposição se alguém quiser chamar depois e conversar mais no LinkedIn ou no Instagram, é Giovanni Carpigiani. E eu tô à disposição. O que Ótimo. precisar. Muito bem. Obrigada a todos também. Clica, compartilha esse episódio que tá maravilhoso, né? Eu acho que vale a pena mais pessoas ouvirem o que é o verdadeiro luxo. Obrigada. Obrigado.